hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia que meu netinho vem dormir comigo. E toda sexta-feira eu preparo um bolo. E bolo para ele é só de chocolate. Eu até tento fazer aveia e coloco cacau, mas é chocolate. Então hoje eu vou fazer um bolo que ele leva poucos minutos para ficar pronto. Então aqui eu tenho 3 ovos. Aí eu deixei a gema tirar aquela pele que eu falei, né? Então nós temos 3 ovos, 150 gramas de açúcar. Aí eu coloco menos açúcar. E aí a gente bate. Bate, 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 bate. Ó. E colocamos 150 ml de óleo. Gente, é assim. Eu tenho estévia, eu tenho xilitol. Mas nesse bolo aí que eu faço na sexta-feira, é um bolo de avó. Então, bolo de avó tem umas coisas assim que os pais não gostam muito, né? Porque tem açúcar, um pouco de óleo e tal, mas ele gosta. Então, é isso que vale. Aí eu bato um pouquinho esse bolo. Essa receita eu aprendi quando eu e uma amiga minha estávamos grávidas das nossas segundas filhas. E a gente comia muito esse bolo. Só que ele vinha com muita cobertura. Esse aqui pro Pedro, eu tento fazer uma cobertura só para molhar o bolo. Semana passada eu fiz um que ele gosta muito, que ele chama de cupcake. Aí eu compro a forminha e faço. Bom, bateu aqui, ó, bem batidinho. Eu acrescento 200 gramas de farinha de trigo já peneirada, 150 gramas de cacau, 50% também peneirado. Aí eu coloco uma colherzinha de bicarbonato. Por quê? Porque ele ativa a cor do chocolate. Ele deixa o chocolate mais pretinho. E aí, assim, todo mineiro coloca um pouquinho de sal no bolo. Em qualquer bolo eu ponho um pouquinho de sal. Aí a gente mexe devagar, com carinho. Ó. Aqui. Dá pra ver? Não, né? Agora vai dar. Agora dá? Agora dá. Aí mexe com carinho, ó. Ó. Ele é bom que ele é feito na mão, né, gente? Não suja nada. Então, até para quem não sabe fazer um bolo, esse aqui, você juntou os ingredientes, pimba, foi. Agora entra o ingrediente que faz toda a diferença, que é 200 ml de água morna, ó. Veja que ela tá saindo até um foguinho, né? Ó, aqui. Aí eu vou mexendo com carinho. Esse bolo ele fica fofinho, ele fica macio. Eu tinha feito uma solicitação, eu e o Pedro, que é meu netinho, para os pais deixarem ele dormir aqui em casa uma noite no meio da semana. Mas a gente não teve sorte na solicitação, não, foi negativa. Porque segundo os pais, ó, que massa linda, ó. Segundo os pais, quando ele dorme comigo, ele sai da rotina. E aí, como ele tem aquela rotina de escola, de tudo, né? E aí ele não pode dormir. Mas aí tudo bem, ele dorme na sexta, às vezes no sábado. E agora, para finalizar, uma colherzinha de fermento. Mexo devagar, bem devagar. Olha só, eu olhei aqui, tem 4 minutos que eu comecei esse bolo e ele tá pronto. Tá pronta a massa, né? Agora ele vai assar. O meu forno é a gás. Como o meu forno é a gás,
eu coloco a 200 graus. Um forno elétrico é 180. E aí eu deixo a 40 minutos até ele cheirar. Aí a casa fica inundada do perfume. E aí eu venho com aquele palitinho que todo mundo já sabe e vou ver se o bolo está assado. Olha só. Agora eu vou despejar. E aí? Você tem um bolo da sua preferência que você gosta? Agora, olha só. A massa fica linda. 5 minutos e 47. Isso porque eu tô conversando, né? Se eu tivesse normal sem conversar. Aqui eu coloquei um desmoldante. É um pouquinho de manteiga e óleo. Pode pôr óleo de coco, manteiga ghee, se você quiser algo mais saudável que uma manteiga. Mas é tão pouquinho manteiga que não... E se for também só uma vez, de vez em quando, na casa da avó, gente, casa da avó pode tudo. Claro que a vovó tem um limite também, né? Aí eu dou, ó, aquela balançadinha e vai pro forno. 40 minutos. Aí depois a gente vem ver e colocar a calda. Vocês vão ver que delícia. Beijo. Até daqui a pouco. Voltei. Bolo assado com sucesso. Então, aqui agora tem meia lata de leite condensado, porque a outra meia eu usei sexta-feira. A mesma medida de água. Esse aqui, essa cobertura, você pode fazer ela até com açúcar, só para molhar o bolo. Mas como eu não vou fazer uma ganache, eu só quero um bolo mais úmido, então eu vou fazer isso. Eu coloquei água, a mesma medida de água, porque eu vou usar o leite em pó. Se você for usar o leite, a mesma medida de leite, tá bom? Por que que eu uso leite em pó? Porque o leite aqui em casa líquido, ele perde muito fácil. E aí eu uso leite em pó, porque ele não perde, né? E aqui, ó, 120 gramas de cacau 50%. Muita gente coloca manteiga. Eu não gosto de colocar manteiga porque eu acho que agrega uma caloria e uma gordura que não interfere no resultado, sabe? Então eu não coloco, não. E agora aqui a gente vai deixar ferver uns 4 minutos e nós vamos despejar no bolo lindamente macio. Olha só a fofura. Para ele ficar bem molhadinho. Aí vocês vão ver. Olha só como ele tá vendo? Agora eu vou dar uma... Vou furar aqui o bolo, ó. Vou pegar porque ele tá muito quente, né? Então, vamos furar. Ó. Gente, isso aqui quentinho, com cappuccino, um café. Pois eu vou fazer um cappuccino em casa. Esses dias meu filho até pediu a receita que um amigo lá do trabalho pediu. Fica maravilhoso. Aí aqui vem com uma concha e molha. Vai ficar aquele bolo molhadinho. E aí, quem quiser fazer a ganache, faz. Ou quem quiser fazer o brigadeirão, faz. Eu realmente não vou fazer porque eu já fiz semana passada e eu coloquei bastante brigadeiro no bolo, que eu fiz o cupcake. E aí eu tô fazendo menos. Mas eu vou fazer uma surpresa pro meu neto, que eu vou colocar em 2 pedacinhos uma coisa que ele adora. Pois eu vou mostrar para vocês como esse bolo ficou bonito por dentro. O que que eu vou colocar?
Coisas de vó, né, gente? Não sei se vai dar pra ver daqui. Acho que daqui dá. Olha o que que ele ama. M&M. Aí eu vou colocar aqui, ó, pra enfeitar uns pedacinhos pra ele. E ele vai ficar muito feliz. Ai, quando ele vê esse bolo com M&M colorido, ele vai adorar. Depois eu vou mostrar o bolo aqui, um pedacinho dele. Quem sabe eu vou até comer um pedacinho dele quentinho agora com café. Vai dar bom, hein? Olha, dá pra ver, ó, fofinho, hum, super macio. Hum, hum. Eu gosto de pôr assim um moranguinho que quebra ainda mais o doce. O Pedro também ama com morango, mas prefere com M&M. Hum. Acho que não foi o quê? 10 minutos para fazer esse bolo. Dedico a minha amiga e as nossas filhas, que hoje têm 34 anos. Hum, façam. Maravilhoso.